Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega, a jornalista Shirley Marciano. Cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT para apresentar o Clique Jornal. Clique Jornal, que é um canal de comunicação do SINDICT criado para divulgar tudo o que acontece de mais importante no mundo da ciência e tecnologia, o dia a dia do sindicalismo, as lutas e as conquistas dos trabalhadores que estão em destaque na programação do Clique Jornal que começa agora. Conosco hoje falando da realização e finalização do 31º Festivale, é o Teatro e Democracia, é o presidente da Fundação Cultural, sociólogo Alcemir Ribeiro Palma, que é o homem da cultura aqui de São José dos Campos, escritor também, já foi diretor de eventos da Fundação Cultural de Jacareí e é o atual presidente da Fundação. Professor Alcemir Palma, desde que o senhor assumiu a presidência da Fundação Cultural, o senhor falou que ia fazer um diálogo junto à comunidade. Como é que foi esse diálogo? Teve réplica, tréplica e ponto final, Alcemir? Não, ponto final não tem. Primeiro, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Quando eu cito a respeito do diálogo, estar aberto a ouvir e conversar com todos, né? Isso a gente fez e faz, né? É uma característica, inclusive, do próprio prefeito, que repassou aos secretários que assim o fizessem. Mas, para dar uma ideia assim, de números, né? Logo em 2013, a gente fez um bate-papo que chamava Diálogos Culturais. Eram 12 setores, né? Artes cênicas, música, artes plásticas. A gente ouviu todo mundo, colheu muitas sugestões e, a partir daí, a gente começou a implantar alguns programas e projetos novos. Antes de 2013, e eu participei enquanto sociedade civil, houve uma conferência municipal de cultura, que foi a de 2009. Fizemos a segunda conferência em 2013 e fizemos a conferência municipal de cultura o ano passado, em 2015. De 2009. 2009, depois fizemos uma já na gestão em 2013 e 2015. Exato. Duas conferências de cultura. Nós discutimos, e isso a pessoa entra no site e vai perceber, vai confirmar, a discussão sobre o Fundo Municipal de Cultura, o Conselho Municipal de Cultura, o Plano Municipal de Cultura e o Sistema Municipal de Cultura, né? Posso até falar um pouco sobre isso. Todas essas discussões, tivemos audiências públicas, reuniões abertas de preparação, tivemos sugestões online, quer dizer, aquilo que estava como anteprojeto recebeu sugestões pela internet, alguns já foram encaminhados à prefeitura, ou seja, a todo momento houve conversa e diálogo com os setores. O ano passado a gente fará esse ano também, a gente fez o Festival de Música Autoral, o primeiro Festival de Música Autoral, Festmúsica. Esse primeiro Festival de Música Autoral, foi do diálogo? Sim, sim. Ele foi feito com diálogo. O edital, a sua composição, a sua programação... Nasceu dessa sugestão? Nasceu da sugestão e a gente chamou todos os músicos para ajudar a fazer o desenho do festival. Que maravilha. Né? Você está falando aqui do festival... O festival de teatro, né? Nós tivemos uma comissão curadora que eram 3 pessoas que a gente convidou para ajudar a fazer a programação. 3 pessoas de São José. Eram pessoas de teatro, né? Que auxiliaram, né? Na programação, nas escolhas das peças, nos debates, nas sugestões de debates que aconteceram. Então, esse festival é um exemplo, aliás, como boa parte das ações da Fundação. Ele é feito a partir do diálogo nesse caso, né, com o pessoal de artes cênicas. Então, o que foi proposto em primeiro plano, ele aconteceu. Aconteceu e acontece.
É claro que nem tudo, se a gente pegar aquele primeiro momento que foram os 2 diálogos, nem tudo que a pessoa quer, inclusive em uma área você tem diversas demandas diferenciadas, não é tudo que é possível atender, mas você atende na medida em que você pode fazer da melhor maneira possível, né? Desde a expressão do artista tem que casar com a disponibilidade da estrutura cultural. Sim, e o que é fundamental, você atender o cidadão, né? Então, não é só uma fundação que atende a artistas, mas atende ao cidadão e naquilo que a cultura, pelo menos o que eu penso, que a cultura possa auxiliar na formação e na construção do verdadeiro cidadão. Presidente, hoje São José dos Campos seria um referencial de cultura no estado de São Paulo? Ela está equiparada em que níveis de cultura? Eu não sei afirmar, mas São José deu um passo muito grande em algo que não aparece para a população, que são os instrumentos de gestão, né? Isso não, por mais que a gente fale, a população talvez não entenda, mas você ter toda uma discussão sobre o Plano Municipal de Cultura, o Fundo Municipal de Cultura, o Sistema Municipal de Cultura, né? O sistema ele estabelece que a política cultural seja uma política de Estado e não uma política de governo, né? Interessante. Então, este ano foi aprovado o Sistema Municipal de Cultura na Câmara. Foi o único projeto que teve um voto contrário. Ele só conseguiu ser aprovado porque teve um voto contrário de uma vereadora de oposição. Um voto? Um voto. Porque, na verdade, esse voto se somou. É uma comissão. Teve um vereador da situação que não estava a favor. Então, para que ele fosse aprovado, a gente conseguiu um voto da vereadora. A gente não, o Movimento de Cultura, que, na verdade, é quem conseguiu. O Sistema Municipal de Cultura, voltando a dizer, ele enquanto uma política de Estado, ele está aprovado em lei e ele diz quais são os elementos que tem que ter para a cultura se perpetuar. Então, por mais que tenha um outro presidente, né, a gente já deve... Ela vai seguir uma diretriz. Vai seguir uma diretriz porque está em lei. Agora, isso não aparece porque o que as pessoas veem são os eventos. Claro, isso é o suporte, né? Esse é um dos elementos de suporte que garante, por exemplo, o diálogo. A gente fez uma grande discussão sobre o futuro Conselho Municipal de Política Cultural. A gente já encaminhou à Prefeitura e espera que isso vá para a Câmara, que é justamente você garantir... Hoje a gente tem um Conselho Deliberativo na Fundação, mas este novo Conselho ele amplia um pouco a participação da sociedade e amplia, inclusive, a discussão sobre cultura, que não se limita somente àquilo que a Fundação faz, mas àquilo que a sociedade e que as entidades fazem. Alcemir, São José dos Campos teve, desde 2013, um problema que faltou a cereja no bolo da cultura. De tudo isso, faltou o carnaval de rua. Teve carnaval no salão, nos bairros. Eu vou discordar da sua fala, mas eu vou dizer. A cultura não tem que ser a cereja do bolo. A cultura o carnaval. A cultura tem que ser o fermento do bolo. É o fermento. E não a cereja. Essa é a grande, talvez, diferença das pessoas imaginar que a cultura é a cereja. Não, a cultura tem que ser o fermento. A cultura... É ela que transforma. É ela que transforma e faz crescer. Quer dizer, ela faz crescer o cidadão. Com relação ao carnaval de rua, a gente já falou sobre isso. Aí seria a cereja. Talvez viesse a ser a cereja, mas o que aconteceu é que há um anseio de que tenha o carnaval no desfile na avenida, uma reprodução daquilo que é feito em São Paulo e no Rio. Talvez esse seja um anseio de algumas pessoas, mas isso não foi feito em 2013 e 2014. Só aqui, na região toda não houve também. Não houve também. Mas São José é cobrado com mais... Isso é relativo. É relativo? É relativo. Por quê? Porque eu não vou nem dizer se eu sou a favor ou contra, mas a partir do momento em que a gente não fez esse tipo de carnaval, 2013 e 2014, porque tinha uma lei na Câmara que dizia que a Fundação tinha que fazer o contrato em 2012, 2013 e 2014, se eu não me engano.
Em 2012, a Liga não prestou contas, isso está sendo discutido. Aliás, parece que foi até condenado o ex-presidente da Liga. Foi. E a gente, inclusive, já encaminhou, abriu uma ação contra a Liga pela não prestação de contas, mas muita gente se manifestou. Só você procurar no Jornal da Cidade, por meio de e-mails, muita gente foi a favor de não realizar o carnaval na Avenida. Mas por conta da não prestação? Não, por conta... É melhor assim? É que aí mistura as opiniões. Uma delas beira um pouco o preconceito, que acha que não deve ter nada no carnaval, deve usar o dinheiro público com outra coisa, etc. Né? E desde aquelas pessoas também que se manifestaram nesse sentido. Quer dizer, não dá para... Ou tem um entendimento equivocado de que escola de samba é um local que, sei lá, se desvia dinheiro, alguma coisa assim. Por outro lado, e aí é importante esclarecer, a Fundação Cultural, ela fez o convênio, o único momento que ela fez o convênio foi em 2012, mas ao longo de sua história, ela tem 30 anos, ela nunca foi responsável pelo carnaval de rua. Tem uma lei que mudou isso. Mudou para esses 2 anos somente. Só que também não aconteceu. Não sempre foi o departamento de eventos que cuidava dessa atividade do carnaval de avenida. Agora, eu acho e penso, e é papel da Fundação Cultural, e ela tem feito, estimular os carnavais e os blocos. Eu particularmente prefiro estimular os blocos de rua, os blocos em casas de cultura, as atividades em casas de cultura, estimular que as oficinas ajudem a fazer... A fabricação dos bonecões. Dos bonecões. Esse a Fundação sempre foi responsável. O Pirou-Piraquara, que antes era só num dia, só na quinta, nos últimos anos ele passou a ser quinta e sábado. Então a pessoa tem abertura... Dobrou a participação. Dobrou a participação. Agora, professor Alcemir Palma, como sociólogo, como se explicar essa questão do carnaval? Quando tinha carnaval, a grita era geral pelo barulho, as pessoas ligavam para a prefeitura, para o 156, para o 190. Isso vai ter. E reclamavam do barulho, que ninguém merecia aquele barulho, que tinha que dormir, acordar no dia seguinte. Mas isso teve com outros eventos, virada cultural, aniversário da cidade, por exemplo, ali no parque, onde é a sede da Fundação, quando tem algum evento musical, tem um 5,5. Que vão lá reclamar dos decibéis. Mas quando não há carnaval, aí reclamam que queriam carnaval. O que é que o sociólogo pode dizer sobre isso? Não, que as pessoas reclamam de tudo, né? Porque tem e eu acho que não tem. Eu acho que é o papel do poder público saber administrar demandas que são favoráveis. A gente pode pegar qualquer obra que a prefeitura faça, aqueles que são contra, aqueles que são a favor. Então, acho que é saber administrar esse tipo de demanda. O contra e o a favor. Isso também vai ter. Então, em qualquer área, né? Área viária, qualquer mudança viária, você acompanha as mudanças viárias. Vou lembrar aqui de algumas. Foi implantado o corredor exclusivo de ônibus. Não sei se você lembra, em 2013. Lembro. As pessoas reclamavam, olha... Por causa da faixa já virou, exclusiva. E ela existe hoje, já, pelo menos... Tem gente pedindo hoje faixa de ônibus em outros cantos da cidade. Em outros cantos da cidade. Então, a adaptação, no primeiro momento, de qualquer... Ou mesmo que foi feito no banhado, muita gente reclama, mas... vai acabar se adaptando, acabar se acostumando. Tudo que é novidade tem mas aquele ponto de exclamação. Agora, presidente, São José dos Campos tinha um teatro. Tinha um teatro. Hoje tem 2. Não, na verdade, São José tinha... Você está falando teatro público, né? Teatro público, que é o teatro do ele shopping tinha, do centro. Em 2013, ele tinha... O Cine Santana é um teatro, bom teatro. O Dailor Varela, que foi entregue no final de 2012, então ele já... É que em 2013 ele passou, e ele é usado como teatro, e o Teatro Municipal. Onde é o Dailor? Na Casa de Cultura Flávio Craveiro. Mas esse é lá no Campo dos Alemães, Dom Pedro. Sim, mas é da cidade. Mas é da periferia. Eu falo de centro. Tinha o do teatro, o do shopping do centro, e agora tem o Benedito Alves. E o Benedito Alves. Agora, são os 2 centrais e mais o de Santana, que é praticamente no centro. Santana. A gente tem, aí não é público, mas tem da Univap, que é privado, e tem o Colinas, que a partir dos últimos anos passou a ter uma programação que é privado. E né? tem o SESI também, que é um grande teatro. E tem o SESI, que eu gosto muito, e tem o SESC, e tem teatros alternativos menores e que poucas pessoas conhecem. Qual? Teatro da Aldeia.
que fica na Rua Elisa, ali na Vila Diana. Ok. O CAC, que é o Centro Valmor Chagas, que é da Companhia Teatro da Cidade, que fica no Jardim da Granja. Tem o Teatro da Aldeia, que fica próximo ao Center Valley, eu não me lembro agora o nome da rua. Tem o Teatro Delarte, que fica na Jardim São Bento, ali, não sei se é Letônia ou São Bento. E são salas... E tem o Velhos Novatos, que fica em Santana. E tem a Companhia Bola de Meia, que fica atrás do Sesc. Quer dizer, São José é apaixonada por teatro. Tem muitos grupos e muitos espaços. São espaços alternativos, espaços particulares e adequados à apresentação teatral. Não é só um salão, né? Presidente Alcemir, então a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente fala definitivamente do 31º Festival aqui em São José dos Campos. Deu para contar aqui uns de 8 a 10 teatros em São José dos Campos. E tivemos o final do 31º Festival. Um breve intervalo e o presidente da Fundação Cultural, Alcemir Palma, volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, Jornal da Rádio CT. A presença de hoje é do presidente da Fundação Cultural, Alcemir Palma. E o Clique Jornal aqui da Rádio CT dá vigor novo à democracia, pois setores que antes não se viam representados nos meios de comunicação passaram a ter voz e vez. E o papel do grupo de comunicação aqui da Rádio CT é exatamente esse, de conquistar a audiência por meio de uma programação de qualidade. Pois se temos uma rádio hoje é porque queremos ter conteúdo e qualidade, além de informar o povo com mais isenção do que ele está sendo informado. Alcemir Palma, ele é sociólogo e é escritor. Antes, porém, quantos livros já lançados, Alcemir? Eu não sou escritor. Na verdade, eu fiz uma pesquisa, foi um livro só. Me considero mais um pesquisador da cultura popular, né? E que acabei registrando no livro O Mestre Calangueiro Ernesto Vilela. Né? Mas não me considero escritor. Tá ali, mas... Sociólogo, tudo bem. Eu fiz o curso de Ciências Sociais. Mas não tem vontade de escrever um livro? Tenho. Assim, ainda colocar tenho os seus traços, seus sentimentos ali? Fica para o ócio. Pro ócio. Bacana. Quem sabe ano que vem. Presidente Alcemir Palma, 31º Festival. É o festival de teatro do Vale do Paraíba. O que eu perguntava, e no bloco anterior o presidente falou de mais de 10 teatros aqui na cidade. São José não se equipara
a outras cidades, grandes cidades aí que tem? Nesse sentido, sim. Enquanto produção, enquanto espaços, e isso acho que a gente pode comparar com as cidades médias, aí, Santos, Ribeirão Preto, Campinas, que é maior que São José. Nesse sentido, sim. Eu acho que ele tem uma expressividade, estou falando do teatro, né, no interior, né, e uma respeitabilidade que está junto com outras cidades. A gente tem até cidades que não... Presidente Prudente ou São José do Rio Preto, que também tem grupos atuantes. O que a gente percebe de maneira geral, e talvez essa seja uma diferença, Paulo, quando a gente trata da comparação, é que cidades onde você tem universidade pública na área de humanas e na área de artes, isso floresce com mais naturalidade. Então, São Carlos, Ribeirão Preto, Campinas, isso, Bauru, né, a Unesp. Então, cidades onde você tem uma universidade pública e que trata da área de humanas, isso cresce com mais efervescência, né? Então, talvez esse seja um ressentimento para que São José ainda não tenha mais ainda, né? Eu acho que essa é uma necessidade fundamental para a cidade. Agora, no caso... Mas, apesar disso, a gente tem uma produção muito boa, né, na área de teatro, mesmo nas outras áreas, musical, na área de cultura popular, artes plásticas, são grandes artistas que a gente tem. O senhor passou por Jacareí, que foi diretor lá da Fundação Cultural foi Jacareí. 2011, 2012. Agora, recente. Jacareí, ela é muito forte, inclusive tem o prêmio de gesso. Tem o prêmio de gesso, que é um prêmio do pessoal do Cineclube. Exato. Né? O Cineclube de Jacareí, que é uma entidade, né, privada. Toda quinta eles têm uma programação de cinema, e eles criaram esse prêmio de gesso aí para... Acho que era uma forma até de tirar sarro nas premiações, mas está se consolidando aí. Exatamente. Eles têm muitos... uma produção interessante de filme que eles classificam como trash, né? Isso. Que é de trash, terror. A gente fez uma programação agora no Cine Santana também com esse pessoal, que é um tipo de... Mas eles estão... Está curioso que eles estão se consolidando, e outros tipos de filmes estão concorrendo todo final de ano. Esse ano deve ter lá novamente. Agora, no caso... Mas é um pessoal muito bom, viu? Muito, muito apaixonado. Eles tiveram aqui... tiveram aqui? Tiveram aqui mais de 2 vezes falando dos filmes lá. Corvo de Gesso. Corvo de Gesso. Que pelo fato de ser de gesso e tal, que seria totalmente sem importância, é o mais cobiçado que eles têm lá. Agora, Jacareí... Porque premiação é premiação. Então, eu imagino que quem tem um curta ou tem um vídeo, ter isso no currículo, no portfólio, acaba, de certa maneira, ajudando. Né? Até porque medalha de ouro não é de ouro, né? Então é melhor ter o Corvo de Gesso. Jacareí se destacou no audiovisual, no cinema. São José se destaca no teatro. No teatro, São José é imbatível. Agora, tem uma produção teatral de Jacareí também que é muito interessante. Eu colocaria... Me impressionou, Paulinho, porque lá há uma forma de fomento que é a LIC, é uma sigla, Lei de Incentivo à Cultura, e que auxilia muito aos grupos, né? Nós tivemos, inclusive, alguns grupos aqui que apresentaram no festival, alguns que se apresentaram no projeto de circulação da própria Fundação Cultural, e que eu não desprezaria. É claro que a gente percebe uma diferença de Jacareí, por exemplo, de Taubaté, né? Eu diria que Jacareí se beneficia muito da Lei de Incentivo à Cultura. Taubaté, olhando assim de fora, se beneficia muito com o fato de ter a Fego Camargo, que é uma escola técnica, e que auxilia na formação das artes cênicas. Então, mas Taubaté já é mais forte na música. Também. Mas é tão relativo, porque quando a gente fez o festival de música autoral, a gente tem muitos músicos de São José. Né? O que talvez aconteça, não sei se dá para afirmar isso, é que eles não se
se juntam. Se congraçam. Jacareí também, na música, impressionante. Acho que na música talvez seja um destaque maior do que até no audiovisual. Aliás, Jacareí tem até o festival de karaokê da música japonesa. Ah, é verdade. Também, que é que muito forte. Eles fazem uma... Tem a Feira das Nações. Que foi recente. Que foi recente agora, e isso é um dos destaques. Presidente, a região, o Vale do Paraíba, ele é outro, mudou o jeito, a configuração para uma questão cultural. Se fala muito em cultura, se bebe muito cultura aqui em São José. Falamos de Jacareí, de Taubaté. Agora, no caso de São José, Tom Zé, Lucinha Lins, Areta Marcos e a Tânia Alves, citando apenas esses 4, que são nomes nacionais da cultura. Que estiveram recentemente aqui. Aqui em São José, como é que é o tratamento com essas pessoas, a intimidade com eles? Olha, é um tratamento normal, né? Ontem a gente finalizou, eu vou falar dessa peça porque tem muito a ver talvez com ciência e tecnologia, que foi Galileu Galilei, que é protagonizado pela Denise Fraga. Ok, né? E que é uma global até. Que é a segunda vez que ela vem, pelo menos numa atividade da Fundação Cultural. Ela teve no Golpe na Tela, né, que foi um projeto interessante dos 50 anos da ditadura, falar de um filme que ela participou, ela é super disposta, teve aqui. A gente vai ter agora, no próximo final de semana, a FLIM, no Parque Vicente Naranha. Um dos nomes que vão abrir é o João Bosco, na sexta-feira. O João Bosco já teve no Festival da Literatura... Em São Francisco. Então, eu acredito que tanto a Fundação Cultural proporciona o contato com essas pessoas que são mais conhecidas, mas o próprio SESI, o SESC, é comum ter aí os nomes mais conhecidos da MPB, do teatro. Com essa sua fala e com o encerramento do 31º Festivale, São José, 31 anos de Festivale, muito antes da Fundação Cultural existir. Um ano antes. Um ano antes, que ela fez 30 anos. E a chancela de ser dona do próprio chão, que é a Fundação Cultural, que recuperou a autoestima tendo os seus domínios físicos, alcançou a maioridade, a estrutura que precisava? Eu acho que sim, porque eu trabalhei lá de 93 a 96, na Fundação Cultural. Né? Eu morava em São Paulo, eu vim justamente para trabalhar na Fundação Cultural naquele período. E aquele período, acho que ela se consolidou e cresceu muito. Eu tenho que reconhecer que foi o período que fez o concurso, proporcionalmente tinha recursos para poder fazer suas atividades. E eu acho que esse novo período, 2013 e 2016, decididamente ela se consolidou, né, como a responsável pela política cultural do município e como aquela que trata e faz os seus eventos com uma qualidade muito interessante, muito boa. A gente tem uma equipe, as pessoas não estão vendo, mas você está em mãos com material gráfico, o caderno do festival. É o mais lindo que eu Isso foi produzido pelo pessoal da Fundação. Né? Então, toda a equipe, desde a produção do material gráfico, desde do acompanhamento aos grupos e da produção que está por trás para receber todos os grupos do Brasil no festival, é feito com pessoas da Fundação e com colaboradores de São José. Quer dizer, o material humano... É muito... corresponde à expectativa. Eu até registro aqui, precisa melhorar, mas os funcionários da Fundação estão de parabéns. Por mais que eu sou comissionado, eu estou numa situação, eu vou até o final do ano e os meus companheiros, os poucos, também vão até o final do ano, mas nada do que é feito na Fundação não seria possível sem as pessoas que estão lá. Quer dizer, o maior patrimônio sim. É exatamente... Isso é inegável. Você sabe, não adianta eu ter a boa vontade e se não tiver a colaboração. Incrível. E tem tudo para não dar certo, porque as pessoas tem pessoas se aposentando, algumas chegaram a falecer nesse período, não teve mais concurso na Fundação, esse é um problema, né?
Então, com aqueles que ainda estão lutando e acreditam, é com eles que a gente consegue fazer as nossas atividades. E com uma qualidade... A qualidade é insuperável. O último material do 31º Festival mostrar num fundo preto. Isso foi de uma genialidade incrível. O fundo é preto, as letras Eu não sei se antes, me parece que antes havia até um contrato com agências de propaganda na Fundação. Desde 2013, tudo, e você sabe disso, é feito com o pessoal de lá, a nossa comunicação. Web design. É tudo lá, né? E o contato com a imprensa, o contato também é feito com... Você já teve aqui... É que ele está de férias, o Marrei, que auxiliou bastante, os contatos com as rádios, as TVs, né? Eu acho que nunca apareci tanto em TV na minha vida. E ele faz o contato com uma simplicidade. A gente acaba divulgando. Eu tive sábado agora divulgando o festival na Afonso Pena, logo que terminou uma peça, que era Antígona, né? Mas isso acaba sendo, na sua rádio, tanto aqui quanto em outras rádios, a gente tem... Coisa linda. Tem divulgado com a força do talento da própria Fundação. Claro. Bom, nós vamos para mais um intervalo e de volta a gente volta a falar como é que foi a realização do 31º, o encerramento do 30º, o que é que gerou, se fosse contado em reais, o que é que isso gerou para o município e para as pessoas que convivem com a cultura. Um breve intervalo. Alcemir Palma, o sociólogo, presidente da Fundação Cultural, volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. E lembrando que o Clique Jornal trata-se de um programa não apenas de CT, de ciência e tecnologia, de política, de questões sindicais ou de cultura, não. Na nossa programação, nós abordamos temas desde o clima espacial, veículos lançadores, energia, questões sindicais, com lutas, CUT, CTB, os movimentos sociais, CMP, a Fundação Cultural, que sempre está presente aqui. A gente passa também por amenidades, por causas e até mesmo filosofia e religiões. Esse é o Clique Jornal da Rádio CT. Presidente Alcemir Palma, 31º Festival. Como diria o mendigo da praça, quanto é que eu levo nessa? O que é que se ganhou no dia a dia do festival? Porque o tema ele não foi pensado à toa. Teatro e democracia.
é óbvio que você faz uma correlação com a situação atual, a situação política atual do país. Não tem como não fazer essa ligação. Quer dizer, não foi justamente pensado sobre isso, mas isso acabou virando tema das discussões. O que a população ganha com o festival e a partir desse tema, eu acho que foram as possibilidades de discussão, as possibilidades de reflexão e como o teatro proporciona. Então, temas ligados ao feminismo, sexualidade, questões políticas, né? Questões... o último espetáculo foi fantástico, né? Quer dizer, como que a ciência influencia ou não nas relações de poder, né? Então, essas reflexões acabaram acontecendo de maneira diversa, e há reflexão sobre o movimento teatral. A gente teve 3 fóruns que eu acho que foram significativos. Teve um que o tema era ocupação, né? Ocupação física, mas ocupação da mente das pessoas, né? Então a gente acabou ouvindo experiências. Teve um especial que foi o Teatro de Vertigem, que fazia espetáculos em locais, hospitais abandonados. Ele ficou famoso porque ele ficou lá um tempão no Rio Tietê, apresentando um espetáculo no Rio, tinha uma balsa e tal. Então, essa ocupação da cabeça das pessoas e da mentalidade, né, onde você acaba influenciando nesse tipo de situação, foi muito interessante enquanto discussão. E também a ocupação física, isso não deixou de ser discutido. Tivemos um outro debate que foi muito interessante, aí um pouco sobre a histórico de Teatro e Democracia, que teve o Zé Celso e um filósofo de Campinas, me fugiu o nome aqui. O Zé Celso acabou dominando o debate. E ontem foi sobre metodologia. O que já era esperado. O que já era esperado. Ele é polêmico pra caramba. Mas é interessante justamente porque você acaba pensando sobre a sua situação na sociedade e todos, né? Aliás, esse é o tema. Todos, eu acho que isso me pareceu foi um consenso. O teatro é o melhor caminho para levar mensagens dessa situação. O espetáculo de ontem foi inevitável, Paulinho, o Galileu Galilei, não pensar sobre o papel das ciências, né? Porque ele, na verdade, acho que todos conhecem a história do Galileu, ele definiu a partir de constatar que o sistema copérnico, que tratava o sistema heliocêntrico, ou seja, a Terra gira em torno do Sol, isso ia contra a ideia de que a Igreja dizia que a Terra era o centro do universo, né, que era um sistema de cristal e tal. Mas, em última análise, isso o texto do Brecht nos apresenta, era como que determinados dogmas, paradigmas, eles são importantes para manter o status quo. E para a Igreja, mais do que se dizer que que o paraíso não estava lá no céu, e que não existia, e que Deus não estava num céu, como era pregado, isso ia quebrar o poder da Igreja, né, que era... O que foi particionado depois, quando chegou até o casamento, que a Igreja deixou de ter o casamento que valia. Hoje vale o do cartório. Aquilo foi uma briga. Aí também passou a ser a noção de república. Quer dizer, quando você começa, pensando no Brasil, mas pensando na sociedade, quando você começa a tratar da república e da sociedade civil e tudo que regra a sociedade civil, não é a Igreja que vai determinar. Agora, presidente Alcemir... Mas só para fechar essa análise, então foi inevitável pensar como o papel das ciências e o papel da razão é importantíssimo para os benefícios que a sociedade merece ter. E não a ciência que vá de encontro aos benefícios que a indústria normalmente se beneficia para poder manter o status quo como tem hoje. Então, não tem como não pensar hoje ciência e tecnologia, o quanto é fundamental você investir e não cortar investimentos em ciência e tecnologia ou em novos produtos, novas linhas, mas desde que isso efetivamente auxilie a população. Uma boa palavra agora que Você tem um exemplo clássico, né, na luta de classes, com a automação industrial, acreditava-se, eu pelo menos quero acreditar ainda, que isso diminua a jornada de trabalho do trabalhador.
porque hoje uma máquina faz o papel, mas o que aconteceu? Você mantém a jornada, produz mais, porque a máquina produz mais, e isso não auxiliou o trabalhador, auxiliou no aumento de produção dos produtos e auxilia ao dono da indústria. Aliás, a automação... Eu tô citando isso porque é o assunto assunto do momento. Então vamos aumentar a jornada de trabalho, a flexibilização para aumentar a jornada de trabalho, porque aí a pessoa não fica desempregada, como se só tivesse duas opções, né? Ou ela trabalha mais ou fica desempregada. Mas desde o caixa eletrônico até agora, passando por essa automação na indústria, foi visto só um lado, nunca o nunca o outro. Estou dando um exemplo mais prático e mais, vamos dizer assim, mais vulgar, mas e que é real, mas em todas as áreas, né? Então você não tem a ciência. Claro que aí era uma discussão filosófica, mas não era só filosófica no período do século XVII, de como era formada a sociedade. A igreja tinha um poder central, né? Era de Roma que se ditava como que eram as correlações, a ponto dele manter, ele estudava os mapas celestes, né? Era curioso, né? Falava, você tem que renegar perante a Inquisição o que você está afirmando, né? Que a Terra gira em torno do Sol, mas libera aí os mapas para os navegadores irem explorar, né? Porque era o período das navegações, né? Exatamente. E é claro, ele seguia pelas estrelas. Então, ele criou uma luneta lá, tem uma história que ele criou uma luneta 20 vezes potente, onde os grandes navegantes se orientavam pela Galileu Galilei. Esse é um texto, para quem é da área, né, é importantíssimo conhecer. Aliás, tá aí a história do Galileu Galilei é curiosa. Alguém que poderia ser santo ou padroeiro de alguma causa. Mas a peça... É claro, o Brecht, que é quem fez, autor do texto, né? O Bertolt Brecht, que é o do analfabeto político. Ele escreveu esse texto, analfabeto político, e era um grande dramaturgo. E é claro que ele provoca, a maneira como ele escreveu o texto, você acaba, tem um termo que é o distanciamento, né? Ou seja, o personagem se troca lá, o ator sai do personagem em determinados momentos da peça, convida ao público a se manifestar, a se posicionar, a interagir. O público percebe a diferença entre o personagem e o ator, né? E a reflexão, a todo momento é o tipo de reflexão, né? Então isso é muito legal. Agora, eu fiz a pergunta lá e volto a perguntar novamente. Os atores, os técnicos, os profissionais de iluminação e tal, almoçaram, jantaram, dormiram. Teve um movimento que pôde sentir aqui? Sim, você tem diretamente. Isso acho que merece. Aí não tem pernas para a fundação. Quer dizer, como é que você influi na economia local do ponto de vista do evento? Isso merece um estudo. Isso acaba acontecendo. Porque a cozinheira, desde o cidadão lá do Ceasa, o transportador, o extrator de suco, o chapeiro, o motorista de táxi, o frentista do posto de gasolina. Você tem porque, por exemplo, os grupos que vêm, eles recebem uma ajuda de custo, isso está previsto no edital, que vem de fora, e alguns ficaram uma semana aqui na cidade, para acompanhar todo o festival, e é claro, eles consomem na cidade. Foram no mínimo 14 pratos a mais por pessoa. Não, muito, muito mais. Um almoço e uma janta. 21 pratos a mais. Então, claro que tem uma influência na economia local. A gente tem um exemplo concreto isso você acompanhou também, quando o Estado decidiu não fazer o Festival da Mantiqueira em São Francisco Xavier, a população local se uniu para poder fazer o evento esse ano. Por quê? Porque aquilo, além de difundir a literatura, gera uma movimentação na economia local. Acho que é um exemplo concreto numa comunidade menor, que é São Francisco, e o quanto o evento cultural influencia na economia. Agora, presidente, do Festival da Mantiqueira até o festival, deu o quê? 30 dias? Praticamente isso, um mês de diferença? Não, mas a gente tem um monte de coisa no meio do caminho. Então, exatamente. Quer dizer, se respira cultura todo dia aqui, termina... Não, tá terminando o festival e a gente é parceiro na FLIM. A FLIM é promovido pela JFAC, né?
que é responsável pela gestão do Parque Vicente Aranha, mas uma parte das atividades é a gente que está contratando, que está cuidando. É sexta, sábado e domingo agora, no próximo final de semana. No sábado, você está em mãos aí, a gente tem um prêmio que eu tenho muito orgulho aí de ter implantado no município, que é o prêmio de culturas populares, né? 2016. Grupos de culturas populares e o prêmio de mestres da cultura popular. Então a gente fala sobre Claro. prêmios. E que vai acontecer de sábado, assim, só para você ter uma ideia. Terminou o festival e já tem outras atividades agora. Quer Agora dizer, nesse final de semana. É uma engrenagem que não E para. estamos pensando na Semana Cassiano Ricardo, depois na sequência o festival. E isso, grandes eventos, porque as casas de cultura têm programação própria também. Coisa linda. Um breve intervalo e a gente volta para o último bloco aqui com essa conversa maravilhosa com o presidente da Fundação Cultural, Alcemir Palma. Próximo bloco, terminou o festival e já continua nesta mesma semana o prêmio Culturas Populares e também o prêmio, além de cultura, tem mais um, qual é? É o concurso de desenho. Concurso de desenho. Um breve intervalo e a gente volta já com o Alcemir Palma, o presidente da Fundação Cultural. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz, esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Energia elétrica. Fique ligado. O mau uso da energia elétrica pode causar acidentes. Não faça gambiarras. Instalações elétricas provisórias ou precárias podem provocar choques elétricos e incêndios. Instalações elétricas devem ser executadas sempre por pessoas com conhecimentos técnicos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. E o Clique Jornal é um programa que traz informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviço à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação e, é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica, percebendo a importância da comunicação como uma ferramenta necessária para disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato também. Clique Jornal hoje com o presidente da Fundação Cultural, o sociólogo Alcemir Palma. Presidente, Fundação, ela continua, é uma engrenagem cultural que não para. Não para. Depois do festival terminou no domingo. No domingo, ontem. Ontem eu saí de lá, era 11 horas. E hoje, segunda-feira, de ontem às 11 da noite, 23 horas, hoje, segunda-feira, já está preparado para os prêmios Cultura Popular. Na verdade, é um edital que já saiu o resultado daqueles que foram premiados, e a gente vai fazer uma cerimônia de entrega do prêmio no sábado, às 10 horas da manhã, no Museu de Arte Sacra. O Museu de Arte Sacra fica do lado do Mercado Municipal. Naquela igreja. Igreja, né? Igreja
Nossa Senhora Aparecida, mas que a gente denominou como Museu de Arte Sacra. E este prêmio existe desde 2013, ele busca valorizar pessoas que são da cultura popular e que ajudam tanto os grupos quanto as pessoas, né? Grupos que difundem, que têm uma expressão, uma manifestação na área de cultura popular, e pessoas que têm um saber e um fazer e que são importantes para a nossa formação cultural e que merecem todo o respeito e merecem reconhecimento, e, se possível, em vida, né? Porque às vezes a pessoa lembra... A gente chegou, inclusive, a colocar o ano passado, no ano retrasado, era até das pessoas que faleceram e que contribuíram com o município. Para reparar. Mas a ideia é que a gente lembre dessas pessoas. Os mestres, né, tem uma faixa etária, ou seja, aqueles que a prioridade é para quem tem mais de 60 anos. Né? No caso do Tinta Forte, que o Tinta Forte é da capoeira Cordão de Ouro. Isso. Ele é tão conhecido, é o mestre que todo mundo chama de mestre, mesmo aqueles que não lutam capoeira. Sim. Ele, na verdade, o grupo dele é que está sendo premiado, né, e pelo trabalho que ele desenvolve, né. Então, um é o grupo Cordão de Ouro, né, o outro grupo é a Companhia Circo e Arte, principalmente pelo Ioiô, né, que é o palhaço, que bacana, desenvolve a sua arte, e tem um grupo de malabares, um grupo de mágicos que estão em torno... O Ioiô será, então... Mas é o grupo que está sendo premiado aqui, né? Mas ele faz parte. E o Ioiô tem uma particularidade com ele muito importante, que além dele ser palhaço, de viver da arte circense, o filho também... A filha também. E a filha da filha, a neta dele também. A netinha também. Tem 5 anos, já está... Porque eu me lembro... É familiar. Eu vi o filho e eu não o reconheci, porque era bebê e a gente não muda muito durante o tempo. Mas eu não o reconheci, mas ele veio falar comigo. E você quem é? Eu sou o filho do Ioiô e tal. Eu achei, você está fazendo o quê? Não, trabalho de palhaço. Quer dizer... deve ser homenageado mesmo, porque claro. Ele, o filho, a filha e o neto. A neta. A neta é uma menininha. Circo e Arte, Companhia Circo e Arte. Ele faz parte, Que vai receber... Esse é o segundo grupo, né? Então o primeiro foi o Cordão de Ouro, esse Companhia Circo e Arte. O terceiro grupo é o Folia de Reis Estrela de Belém, né? É uma manifestação de devoção, mas que tem muito a ver na área de cultura popular, né? Porque as ações de devoção são importantíssimas. O outro grupo também de devoção é a Folia de Reis de Santana, né? Aliás, os dois são da região norte. Os dois têm... O Estrela de Belém começou lá na região de Santana. E o Folia de Reis de Santana... É do bairro. E aí temos aí, para fechar os 5 grupos premiados, o Grupo Junino Quadrilha Show, que é um grupo, se eu não me engano, lá do Cerejeira, da Zona Leste, né, que faz eventos, obviamente, no período de junho, né, e que é uma quadrilha que resgata aí uma tradição que não é necessariamente joseense, mas que já incorporou os elementos joseenses. Eles são que fazem eventos em festa junina. Isso. Então é esse mesmo. E difundem a quadrilha. A quadrilha é um elemento nosso, do Brasil, né, e São José. Esses são os 5 grupos. Esses são os 5 grupos. Agora, o Gonçalo, Maestre Cunha, Maria José, Seu Dito e Seu Lourenço, eles também serão homenageados? Serão homenageados. Porque o que compõe esta premiação? Ela tem um recurso financeiro, tanto para o grupo quanto para o mestre. Eles vão receber um recurso financeiro. É feita uma placa, né, onde aqui vive o mestre da cultura, onde a pessoa coloca onde quiser, né? Que maravilha. O grupo recebe essa placa também, né? É um reconhecimento do município e é um diploma, mas mais do que a placa, o recurso, é o reconhecimento do município na área de patrimônio, do que a gente chama de patrimônio imaterial, ou seja, o que isso significa para a nossa formação. Que bacana. Então, há coisas que são só de São José, há coisas que esses grupos
que são daqui e que merecem, né? Desse ano a gente está vendo aqui 2 grupos de Folia de Reis, mas houve outros grupos de Folia de Reis, de jongo, mesmo de congada, né? Então, isso, a instituição cultural, o poder público tem que reconhecer a importância dessas pessoas e desses grupos, tanto quanto o apoio que a Fundação dá, por exemplo, à Orquestra Sinfônica, o apoio que a Fundação dá ao coro lírico, a companhia de dança, o grupo jovem de companhia de dança. Então, há expressões de cultura, seja ela, alguns denominam como erudito, mas a cultura popular deve ter esse reconhecimento. Olha, sensacional. Então, receberão esse prêmio de culturas populares, uma placa onde vai estar ali na frente, aqui vive um mestre da cultura. E a pessoa coloca onde... Eu tive agora recentemente, na Casa de Cultura Rancho Tropeiro, Ernesto Vilela. E ele recebeu em memória, ou seja, os familiares é que receberam a placa. Eles resolveram colocar a placa na Casa de Cultura, que é da Fundação Cultural. O mestre Zé Mira, se você for lá, tem na Casa de Cultura Zé Mira, Santana, tem uma placa lá, porque ele recebeu em memória também. Né? Muito bom. Esse presidente Alcemir será sábado, dia 17. Isso. Será agora, né? Nesse próximo sábado, às 10 horas, no Museu de Arte Sacra. Do lado do Mercado Municipal. Do Mercado Municipal, na Travessa Chico Luiz, número 67. Essa programação de culturas populares e mestre de cultura, são 2 prêmios. São 2 prêmios. No mesmo dia. No mesmo dia. A gente vai premiar 5 grupos e 5 mestres. No caso do Maestro Cunha, que é conhecidíssimo aqui em São José. Pelo Clube do Choro. Clube do Choro. E nós já tivemos aqui, sentado aí, nessa mesma poltrona, um pupilo dele, um menino que aprendeu e hoje já é maestro. Olha só. Aqui é um charme da cultura. Presidente Alcemir, e o concurso de desenho? Que concurso é esse? Esse é um concurso que visa estimular os estudantes a reconhecerem e aprenderem um pouco sobre o nosso patrimônio, seja o patrimônio físico, seja inclusive o patrimônio imaterial. Né, material e imaterial. Então, de que maneira ocorre? As escolas fazem a inscrição, né, algumas fazem concurso interno, né, dos desenhos dos alunos ou do aluno que se destaca, é feita a inscrição e há uma divisão por grupos onde é escolhido, onde há uma seleção. Então, há um grupo 1, que é estudantes de 6 a 9 anos, grupo 2, estudantes de 10 a 13 anos e grupo 3, de 14 a 18 anos. A inscrição do aluno, que é feito pela escola, vai até o dia 30 de setembro. E aí, depois, em novembro, no final de novembro, há uma premiação, porque para aqueles alunos. Para aqueles que foram selecionados. E os professores recebem também. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Agora, Alcemir... E o que é mais legal, os desenhos selecionados fazem parte da agenda de 2017, onde a gente, além de ter uma agenda da Fundação, é uma agenda com os desenhos selecionados. Vai ter um vernissage com esses desenhos o ano que vem? Tem uma exposição dos desenhos selecionados. Isso aconteceu o ano passado no Museu Municipal, né? Justamente para as pessoas conhecerem os Agora, desenhos. Um detalhe, esse concurso de desenho já é o 12º? Já é o 12º, já é uma tradição. Agora, mais do que ter a seleção, mais do que ser premiado ou não, o que a gente espera, isso tenha acontecido, é que as crianças conheçam esses bens patrimoniais, esses bens tão importantes. Memorizar e pesquisar sobre isso. Quer dizer, não basta ser um desenho, mas conhecer o que isso significa para a cidade de São José. Você deve estar vendo aí rapidamente, tem o pavilhão São João, o pavilhão Alfredo Galvão do Vicente Aranha, a Igreja São Benedito, a Árvore da Chuva, que fica ali perto do CEF, no Parque da Cidade. A estação lá de Eugênio de Melo. Aqui o desenho do meio aqui escuro é o Parque da Cidade, e a estação, como você falou, Eugênio de Melo, que está uma beleza, viu? Está lindo. Você chegou aí lá? Não, ainda. Mas ali, ela vale a pena. Você vai ver a diferença que é. É outra coisa. É outra coisa mesmo. Vale o cartão postal. Vale o cartão postal. Vale mesmo. Muito bem. Olha, grupo 1, estudantes de 6 a 9, 2 de 10 a 13 e grupo 3, estudantes de 14 a 18 anos. Mas, presidente Alcemir, apenas para
a rede municipal? Não. São estudantes, inclusive da rede particular. Muito Pode bem. ser da rede municipal, estadual e privada. Não tem... Bom, eles já têm os fregueses garantidos, que já é o 12º. Sim. Aí, o ano passado a gente teve eu não vou lembrar aqui o número exato, mas 1.300 a 1.400 inscrições. São muitas inscrições. Caramba! Muito claro. Se for montar um currículo para a Fundação Cultural, vai dar algumas folhas de realizações. Do que a Fundação faz? É. Não, dá bastante. Tem coisa... Que incrível! Eu vou mandar para você tudo que a gente tem feito aí nesse período. Terei muito prazer em divulgar. A área de patrimônio tem se destacado aí. Eu acho que isso dá algumas folhas, né? Mas... Muito bem. Presidente Alcemir, estamos no final do ano, estamos num mês político, temos 20 dias aí para as eleições. Qual é a mensagem do presidente da Fundação Cultural para a cultura brasileira, partindo de São José, para a gente finalizar esse bate-papo? Eu acho que para a cultura brasileira, eu acho que reafirmar a riqueza da cultura brasileira. A diversidade cultural, acho que a maior riqueza que o país tem é essa diversidade. Eu acho que para esse século que caminha aí, 21, a economia, se souber usar em favor da população o que a riqueza de cultura tem, o diferencial que é do Brasil, isso o país tende a ganhar. A gente percebeu isso nos grandes eventos que o país teve, né? Copa, Olimpíada e agora a Paralimpíada, o quanto isso é significativo. A nossa música é muito, muito rica. Eu vi a abertura da Paralimpíada e vi um momento em que se destacava o Burle Marx. Não teve como não lembrar do Parque da Cidade, só para citar esse exemplo. Então, se soubermos valorizar, soubermos dar um destaque importante que deve ter da nossa cultura, todo mundo tende a ganhar. Muito bem. E não como foi feito logo que o governo Temer assumiu de acabar com o Ministério da Cultura. Ainda bem que isso foi revertido. Que fiasco, hein? Que fiasco. Ainda bem que amarelou. Presidente, muito obrigado. Eu que agradeço, Paulinho. Obrigado pela oportunidade. Estou à disposição aí, porque a gente sempre tem alguma coisa para falar da Fundação. Olha, o presidente age como um contador de história, de coisas realizáveis aqui em São José. Parabéns. Agradeço. É uma conversa maravilhosa aqui na Rádio CT. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um programa, o Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos é a minha colega jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação, o engenheiro Gino Genaro, e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência e amizade. Até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.